Olá, tudo bem? Eu sou Valdirene Oliveira e eu trabalho na Maxivel Tacógrafos. Aqui na Maxivel, nós terceirizamos serviços de leitura de discos de tacógrafos para transportadores. E olha só, aproveitando que nós estamos no Maio Amarelo, eu decidi gravar este vídeo para você porque eu recebi uma pergunta muito interessante. É uma pergunta simples, porém, ela tem muito significado e acredito que muitas pessoas ainda possam ter dúvidas quanto a isso. A pergunta foi: Valdirene, como que se preenche corretamente um disco de tacógrafo? Olha só que interessante, eu quero te dizer como que se preenche corretamente e te dar algumas dicas para que você tenha um cuidado melhor com o disco de tacógrafo, tanto você motorista ou como o transportador, porque o disco é um documento. Então é necessário ter todo um cuidado especial com ele, tanto na parte de armazenar o disco, como na parte de leitura de discos, tá? Então, primeiro de tudo, saiba, descubra, né? Pergunte, observe se o seu tacógrafo ele é 180 km por hora ou 125. Tacógrafo 180 deve ser utilizado o disco 180. Tacógrafo 125 devem ser utilizados discos 125. Então, aqui no disco tem uma marcação. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui com a caneta para que você observe que este disco é 180, tá? O outro disco que eu tenho aqui é um disco 125. Esses discos, se eu inserir um disco 180 num tacógrafo 125, o que acontece? A leitura fica comprometida, porque vai aparecer na agulha de velocidade muito alta. Então, não tem como você saber a velocidade correta do seu motorista pelo disco, né? Fora que se você for parado por uma fiscalização, seu motorista, então você pode levar uma multa também por estar usando um disco que é incompatível com o seu tacógrafo, tá? Na parte de preenchimento correto dos discos, temos aqui algumas marcações, tá? Impressa já no disco, onde temos uma numeraçãozinha de 1, que quer dizer o primeiro motorista. Embaixo temos uma numeração 2, que quer dizer segundo motorista. Então, é interessante colocar, né, dentro deste círculo, né, nesse espaço é onde deve ser escrito, tá? O nome do motorista, a placa do motorista e a data. Essas são as informações cruciais. Nome, placa e data. Tudo bem. Valdirene, o nome do motorista é maior. Gente, não escreva fora dessa marcação, desse centro, tá? Isso também compromete a sua leitura. Então, escreva onde é possível. Então, desta forma aqui, passando para a agulha de velocidade, é incorreto fazer. Por quê? Você pode comprometer tendo dificuldade na sua leitura, né? Se for através de um sistema, vai pegar toda essa marcação como sendo velocidade. E aí é mais complicado, pode apresentar uma velocidade real, né? Você também não sabe exatamente a velocidade que o motorista está pela caneta ou ter marcado em cima. Algumas empresas fazem um carimbo e carimbam na parte de trás do disco, aqui nas costas do disco. Então é um carimbo simples, com nome, placa e data inicial, tá? Que a data deve ser a data quando você coloca o disco. Então, alguns motoristas colocam a data inicial e a data final, tá? Mas a data final não é tão importante. É importante sim a data inicial, tá joia? Outra coisa que é super importante é ter cuidado com o disco, com o manuseio do disco. Então, unha comprida, ela marca o disco, tá? Então, tendo cuidado, como é um papel carbonizado, qualquer marcação de grampo também fica a marcação. Então, o motorista, né, ou alguém da frota grampeia o disco e manda para leitura de discos. O que isso acontece? Quando passamos o extrator, marca o disco. E também é o mesmo procedimento. Pode apresentar uma velocidade que não existe, né? Aí é necessário corrigir e tudo mais, porque também é uma leitura visual, né? Mas é importante deixarmos sempre esse espaço limpo, de uma forma clara, somente com as marcações das agulhas. Clips também, né? Então, quando vai retirar, ele faz uma marcação no disco, isso acaba comprometendo, tá? Se for utilizar um clips, o que você pode fazer? Pega a primeira folhinha do disco, vira ela e coloca o clips.
tá? Que aí não tem nenhum problema de riscar. Também, com muito tempo, com alguns anos ou meses, depende da temperatura, o clips ele pode enferrujar. Então, isso também acaba colando e o seu disco perde a qualidade por isso, tá bom? Então, se é em caso de processos, onde você vai pegar uma leitura de anos passado e tá lá com clips, com grampo, então tudo isso acaba comprometendo a qualidade da sua leitura. Se for utilizar grampo, no grampeador você pode grampear dentro desse círculo, tá bom? Fora disso, não é aconselhável por conta desses arranhões, tá joia? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você. E não esqueça, sempre coloca o nome do motorista, a placa e a data. Não cabe tudo aqui, tá pequenininho? Escreve atrás, tá bom? Ou, se achar legal, faz um carimbo onde tenha mais espaço para o motorista preencher. Até mesmo você pode imprimir alguns papeizinhos e colocar também junto com o clips, né, com aquele cuidado, em cima do papel. E assim fica muito bacana, ajuda muito os analistas de leitura, tá bom? E também você pode ter o cuidado de armazenar esse disco sempre com a folhinha virada para trás, ou deixar ele dentro de saquinhos, né, tendo um cuidado, porque futuramente você pode precisar dessas informações que estão dentro do disco, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você e qualquer dúvida pode me chamar. Um abraço!